Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amém. Queridos, há 3 mandamentos do apóstolo Paulo nesse versículo, que na verdade descrevem 3 maneiras de viver, 3 estilos de vida. Primeiro mandamento é: aquele que furtava, não furte mais. Paulo aqui está descrevendo aqueles que satisfazem o desejo de ter coisas, de possuir coisas, de maneira ilegal, de maneira ilícita, através do furto. Segundo mandamento: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, descreve uma outra categoria de pessoas que satisfazem o desejo de ter as coisas de maneira legal, trabalhando. Terceiro mandamento: para que tenha com que acudir ao necessitado. Isso descreve um estilo de vida bastante superior a todos os outros. São aqueles que trabalham não movidos pelo desejo de ter alguma coisa, mas para poder ajudar quem precisa. Meu alvo nessa manhã é mostrar a vocês que esse último estilo de vida é aquele que Deus tem para nós. É o propósito de Deus para você, para a sua vida e para a minha, que nós trabalhemos, que nós ganhemos dinheiro, não para ter coisas, mas para poder ajudar quem de fato precisa. Vamos então um a um. Em primeiro lugar, primeiro mandamento: aquele que furtava, não furte mais. Eu não preciso definir o que é furtar, não é? Todo mundo sabe o que é furtar: roubar, tirar o que é dos outros, se apossar do alheio, tomar aquilo que não lhe pertence de maneira ilícita. Há 3 coisas aqui que nós podemos tirar dessa palavra de Paulo: aquele que furtava, não furte mais. Primeiro não uma correção, mas uma explicação a respeito da tradução. Literalmente, uma tradução mais correta diria: aquele que está furtando. Aquele que está furtando. Paulo não está se referindo a alguém que furtava antes e agora pare de furtar, porque não faz nem sentido, porque se ele está dizendo aquele que furtava, não furte mais, quer dizer, o não furte mais não faz sentido, porque ele diz que a pessoa furtava no passado. Então, na verdade, a tradução mais exata seria: aquele que está furtando, não furte mais. O furto era muito tolerado nas sociedades pagãs daquela época. Era alguma coisa que as pessoas conviviam com isso. Pequenos furtos, grandes furtos, corrupção. Aliás, a nossa pátria também parece que se encaixa nessa situação, porque os brasileiros parecem não se incomodar com as denúncias de corrupção, de roubo e desvio de verbas públicas e vai votar do mesmo jeito. Então era muito parecido naquela época em que as pessoas não ligavam muito para essa questão de furto, de corrupção, de roubo. Era uma coisa que todo mundo dizia que era contra, mas se vivia com isso, se aceitava isso. Havia muitos convertidos nas igrejas daquela época que ainda continuavam no hábito antigo: pequenos furtos, comércio ilícito, negócios escusos, práticas incorretas e desonestas nos seus negócios. É muito normal, embora não seja correto, que as pessoas, depois de se converterem, elas tragam para dentro da igreja o seu antigo estilo de vida. Leva um tempo até a conversão alcançar o homem completo, e geralmente o último órgão do ser humano que se converte é o bolso. Então, Paulo, por isso ele diz: aquele que furta, não furte mais. Porque existe a possibilidade de uma pessoa ser crente, cristã, e ainda tolerar esse tipo de coisa, praticar pequenos furtos, ilegalidades, desonestidades. Segunda coisa que nós queremos dizer aqui nessa primeira orientação de Paulo: aquele que furta, não furte mais, é que o furto tem origem em nossa natureza pecaminosa, por isso não é uma coisa fácil de se livrar.
Lá em Mateus 15, verso 19, o Senhor Jesus Cristo nos disse que é do coração do homem que procedem os furtos. É alguma coisa ligada à nossa natureza. Nós pensamos que o maior prazer da vida é ter e possuir determinadas coisas, e que nós não seremos felizes se nós não tivermos isto ou aquilo. E como nem sempre é possível ter estas coisas de maneira legal, ou como sempre é difícil você obter essas coisas de maneira legal, porque você vai ter que trabalhar, não poucas vezes as pessoas vão pelo caminho do furto, pelo caminho da roubalheira, para ter aquelas coisas que elas acham que vão fazê-las felizes. Nós aprendemos a furtar desde pequenos. Chiclete no caixa do supermercado, lápis de cor, caneta e borracha dos colegas de classe. Mais tarde a gente aprende a colar nas provas. Roubamos na declaração do imposto de renda, roubamos dos empregados, roubamos dos patrões, fazemos negócios ilícitos, subornamos os policiais, enganamos os outros. Mas quando nós nos tornamos cristãos, tudo isso muda. E aqui é o terceiro ponto desse primeiro mandamento. Ladrões podem ser perdoados e mudar. Essa ordem de Paulo aqui, aquele que está furtando, pare de furtar, significa que nós podemos mudar de vida. Significa que nós podemos mudar os nossos hábitos e as nossas atitudes. Como aquele ladrão na cruz. Não é curioso que quando Jesus morreu, quem estava pendurado ao lado dele eram 2 ladrões e que um se converteu, um se arrependeu? Se aquele ladrão se arrependeu, você pode também se arrepender. Você pode ser salvo também, você pode ter sua vida mudada, se você tem o hábito e a prática de tirar o que é alheio, de enganar os outros, de iludir os outros, de fazer negócio de maneira ilícita, negócio de maneira desonesta. Então, pode haver mudança. Por isso que ele diz, aquele que furta, não furte mais. E a chave para isso é confiarmos nas promessas de Deus. Como, por exemplo, em Hebreus 13, de 5 a 6, está escrito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. No contexto, é uma promessa que Deus faz para os seus filhos, de que vai cuidar de nós, que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Como o Senhor Jesus Cristo disse, buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus não promete lhe dar prosperidade sempre, mas Ele lhe promete o sustento e cuidar de você. Quando uma pessoa usa de meios ilícitos e desonestos para obter coisas, para ter coisas, revela uma profunda incredulidade nas promessas de Deus. Aquele que furta, não furte mais. Deus vai cuidar de você. Arrependa-se, mude de vida. Segundo mandamento, e descreve um outro estilo. Paulo diz, antes trabalhe com as mãos fazendo o que é bom. Isso aqui é outro estilo de vida. Ele descreve as pessoas que buscam ter as coisas e possuir coisas, mas de maneira legal. Isto é, trabalhando. E aqui eu quero mostrar também 3 pontos aqui que nós aprendemos desse segundo mandamento. O primeiro é que parece que preguiça e roubo andam juntos. Porque aqui na passagem, o oposto de roubar é trabalhar. Você esperaria que Paulo dissesse assim, aquele que furtava, vá devolver tudo que roubou. Mas ele não diz isso, embora isso seja certo. É só lembrar da história de Zaqueu. Mas ele diz assim, aquele que furtava, trabalhe. Então, se o oposto de furtar é trabalhar, e se para trabalhar a gente tem que deixar de ser preguiçoso, segue-se que roubo e preguiça são coisas que andam juntas. Nem todo preguiçoso é ladrão, não me entenda mal, e também nem todo ladrão é preguiçoso. Tem ladrão que trabalha muito para tirar o que é dos outros. Mas provavelmente a preguiça e a falta do que fazer é o que leva muita gente ao furto. Como se diz aí um provérbio popular, oficina vazia, mente do diabo, ou mente vazia, oficina do diabo. Alguma coisa como isso aí. Não tem o que fazer, é preguiçoso, ele tem que ter alguma coisa, então vai enveredar pelo caminho fácil do furto. Preguiça e roubo geralmente andam juntos. Segunda coisa, e aqui numa nota mais positiva, quando Paulo diz,
aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, com as próprias mãos fazendo o que é bom. Aqui está mostrando que o trabalho é o caminho ordenado por Deus para você ter as coisas de maneira legal, sem furtar. Nem todo mundo pode trabalhar, eu sei disso. E eu não quero aqui colocar um fardo maior do que devo nas costas de quem não trabalha porque não tem condições. Questões de idade, questões legais, situações em que se encontra, eu não me refiro a essas pessoas. Mas o que eu estou dizendo é que o caminho determinado por Deus para que você tenha as coisas, para que você possua coisas, para que você sustente a você mesmo e sua família, não é o roubo, o furto ou negócios ilícitos, mas é o trabalho duro com suas próprias mãos. É para isso que você estuda, é para isso que você aprende uma profissão, aprende uma arte, você aprende a negociar, você aprende a vender e você aprende a comprar. Esse é o caminho de Deus para nós. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os colocou no jardim e colocou uma enxada na mão deles. E diz: cultiva a terra. Cultiva a terra. O trabalho é uma ordenança de Deus para nós. Trabalhar e trabalhar duro para que nós ganhemos o nosso pão. A terceira coisa que nós aprendemos aqui dessa expressão, trabalhe com suas próprias mãos fazendo o que é bom, é que Paulo está dizendo que nem todo trabalho é bom, nem todo trabalho é lícito, porque aqui o bom é o oposto de roubar. Aquele que rouba não roube mais, antes trabalhe fazendo o que é bom. As mãos que roubavam antes agora elas vão fazer o que é bom. Alguns trabalhos não podem ser considerados como bons, porque eles envolvem atividades ilícitas, eles promovem imoralidade, dissolução e uma vida longe de Deus. Por exemplo, um político corrupto, um crente que tem um motel, ser modelo de revista pornográfica, como a evangélica fez, deu maior escândalo recentemente, evangélica e modelo de revista pornográfica, dizendo: o meu trabalho não tem nada a ver com a minha religião. Muitos se justificam fazendo exatamente esse tipo de distinção entre a sua religião e o seu trabalho. A minha religião é uma coisa e o meu trabalho é outra. Todavia, Jesus Cristo é Senhor de todas as áreas da sua vida, inclusive do seu trabalho. Se você não pode glorificar a Deus com o seu trabalho, se você não pode honrar a Deus com o seu trabalho, ele não se encaixa nessa categoria de trabalhar fazendo o que é bom. Ele continua ainda debaixo da categoria daquilo que desagrada a Deus. Mas o terceiro ponto, primeiro foi, aquele que furta não furte mais. Segundo, trabalhe com as mãos fazendo o que é bom. Mas agora o terceiro mandamento, e que descreve uma terceira maneira de viver. Trabalhe para que assim você tenha com que acudir ao necessitado. Essa é a maneira de viver que Deus determinou para o seu povo. Trabalhar fazendo o que é bom com suas mãos para ajudar os necessitados. Não é simplesmente parar de furtar e também não é simplesmente trabalhar de maneira legítima para ter as coisas, mas é mais do que isso. Ganhar dinheiro para ajudar os outros. Essa é a motivação. 3 coisas aqui. Primeiro, Paulo não está dizendo que nós não devemos trabalhar para nos sustentar e a nossa família. Isso certamente está incluído e vem em primeiro lugar. O que ele está dizendo é que o alvo do trabalho não é possuir coisas para vocês mesmos, mas para ajudar os outros. O cristianismo elevou o padrão do trabalho. Veja a diferença do padrão cristão de trabalho e o padrão de trabalho do mundo. As pessoas que não conhecem a Deus trabalham feito loucas 24 horas por 7 dias da semana, com o objetivo de ter, de possuir, de aumentar a conta bancária, comprar um carro do ano, 2 carros do ano, ter propriedades, ter casa na praia, casa no campo, casa em tudo quanto é de lugar, dinheiro num banco na Suíça. As pessoas morrem por isso, vivem para isso. Embora isso seja legal,
Todavia, o padrão cristão de trabalho é completamente diferente. Você ainda tem que trabalhar duro, mas seu alvo não é egoísta. Não é simplesmente você ter, mas é que você possa ajudar os outros. E aqui é o meu segundo ponto dentro desse último mandamento. Queridos, eu creio que esse conceito pode mudar completamente a nossa vida. Se a orientação do seu trabalho, a razão de ser da sua existência for essa, viver para os outros, para abençoar outros, para ser canal de bênção para a vida de outros, isso pode dar uma outra orientação à sua vida. Isso vai libertar você da avareza. Isso vai libertar você do egoísmo. Isso vai libertar você do amor ao dinheiro. Isso vai dar sentido à sua vida. Isso vai dar sentido ao seu trabalho. Por que você se mata para trabalhar? Para ter coisas. Você agora tem um padrão mais elevado. Você se mata para trabalhar, para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas com o resultado do seu trabalho. E você vai ser instrumento de bênção. Não é isso que Jesus Cristo disse, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Não é essa a essência da ética cristã? Viver para os outros. Aquele que furta, não furte mais. Trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, mas ainda está no segundo passo. O mais elevado é esse, para que você tenha com que acudir o necessitado. Esse é o propósito da nossa existência, viver para os outros. Terceiro ponto aqui dentro desse último. Nós podemos viver assim pela fé nas promessas de Deus. Porque Ele promete recompensar quem abençoa os necessitados, Ele não esquece quem ajuda os pobres, e Ele supre as necessidades dos que ajudam quem de fato precisa. A Bíblia está cheia de promessas e exemplos de como Deus cuida, abençoa, recompensa aqueles que são generosos, aqueles que doam, aqueles que ajudam, que se compadecem, que estendem a mão para o necessitado. Da mesma forma, a Bíblia é cheia de advertências contra o egoísmo, materialismo, consumismo, viver para você mesmo, amor ao dinheiro, acumular bens sem propósito aqui nesse mundo. A Bíblia é contra isso, com muita clareza. Mas ela abençoa, ela pronuncia bênção sobre aqueles que são generosos. Ao longo desse estudo, vimos que a palavra de Deus nos ensina um princípio fundamental para a nossa vida. Não devemos roubar, mas sim trabalhar com as nossas próprias mãos. Efésios 4:28 nos exorta a abandonar qualquer prática desonesta e buscar um caminho de esforço e dedicação. Mas o propósito do nosso trabalho vai muito além de simplesmente conquistar bens materiais ou garantir nosso sustento. Deus nos chama para um propósito maior. Trabalhamos não apenas para nós mesmos, mas para que possamos ser instrumentos dele na vida das outras pessoas. Tudo o que recebemos de Deus, nossos talentos, habilidades e recursos, não são apenas para nosso benefício, mas para que possamos compartilhar com os que necessitam. Quando trabalhamos com honestidade e generosidade, mostramos ao mundo o caráter de Cristo em nós. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas buscam riquezas, status e sucesso, mas a Bíblia nos lembra que a maior riqueza não está nas coisas materiais, e sim no amor e no serviço ao próximo. Que possamos sempre lembrar desse princípio. Não fomos chamados para viver de maneira egoísta ou desonesta, mas para sermos luz, ajudando e abençoando os que estão ao nosso redor. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.